Deus, os irmãos, amigos, todos os irmãos da igreja e Ceadunas e os amigos que nos acompanham nesse canal. Quero dar aqui um forte abraço em cada um de vocês. Que alegria podemos estar juntos e juntos podemos transmitir a palavra de Deus. Que esta palavra possa ir até a tua casa, do teu coração, se assentar contigo ao redor da tua mesa. Nós somos assistidos por Deus nesse momento. Use esse dia que você tem, essa situação contrária, adversa, que é para todos nós aqui no Brasil e em todo o mundo hoje, se vive essa agonia da pandemia. Entretanto, você está convidado a usar esta situação como meio de renovação espiritual, de libertação das mazelas, das dificuldades, das crises, por causa da palavra de Deus. A palavra de Deus faz isso em nossos corações. Vamos então abrir agora, abra a sua Bíblia no capítulo 4 do livro do Apocalipse. E hoje nós vamos ter uma visão majestosa do céu. Nós vamos convidar o céu para entrar em nossa casa. Nós vamos estar assistidos pelo Espírito Santo de Deus nessa perspectiva maravilhosa do céu. Apocalipse capítulo 4. Você está entrando agora, abra aí a sua Bíblia, folheie a sua Bíblia. Folhear a Bíblia para o último livro das Escrituras é algo que torna significante, transforma esse momento num momento de aprendizado, de estudo bíblico. Vamos ler o texto? Amém? Apocalipse capítulo 4. Depois dessas coisas olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi como de trombeta ao falar comigo, dizendo: sobe para aqui, te mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. E imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. E esse que se acha assentado é semelhante no aspecto a jaspe, pedra de jaspe e de sardônio. E ao redor do trono há um arco semelhante no aspecto a esmeralda. Ao redor do trono há também 24 tronos, e assentado neles 24 anciãos, vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. Do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Há diante do trono um como que mar de vidro, semelhante ao cristal, e também no meio do trono e à volta do trono 4 seres viventes, cheios de olhos por diante e por detrás. O primeiro ser vivente é semelhante a leão, o segundo semelhante a novilho, o terceiro tem um rosto como de homem, e o quarto ser vivente é semelhante à águia quando está voando. E os 4 seres viventes, tendo cada um deles respectivamente 6 asas, estão cheios de olhos ao redor e por dentro. Não tem descanso nem de dia nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era e que há de vir. Quando esses seres viventes derem glória, honra e ações de graças ao que se encontra sentado no trono, ao que vive pelos séculos dos séculos, os 24 anciãos prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono, adorarão o que vive pelos séculos dos séculos e depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor e Deus nosso,
de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade, vieram a existir e foram criadas. Que texto maravilhoso, meus irmãos. Hoje, a Escritura Sagrada, o Deus maravilhoso que habita entre nós, que prometeu presença conosco para nos consolar, nos orientar através do seu Espírito, nos ensinar cabalmente a palavra de Deus, nos exortar, nos alegrar o coração, colocar diante de nós o desafio das promessas de Deus. Qual de nós ainda vive circunstancialmente voltado para este mundo, para esse sistema de sofrimento, de agonia, esse emaranhado de coisas, de situações que colocam o nosso coração em vexame? Tantas dificuldades aparecem para nos desviar da fé, do centro da vontade do Senhor. O texto de hoje nos traz de volta ao caminho, à verdade, à porta que é o Senhor Jesus. João não mais está agora diante do desafio das cartas para as 7 igrejas. Esta primeira parte da visão passou. Provavelmente João tenha tido um momento de descanso, de tranquilidade. Então, entre a primeira visão dos capítulos 1, 2 e 3, agora vamos para a segunda visão que João teve numa perspectiva maravilhosa, porque o texto diz: depois destas coisas, depois da visão do capítulo 1, do Cristo, da majestade do Cristo ressurreto, dos capítulos 2 e 3, em relação à visão da igreja, a igreja na terra, agora João tem uma nova visão e ele é, portanto, convidado para subir. Depois destas coisas, frisem bem esse aspecto da escatologia do Apocalipse. Depois destas coisas, as coisas terrenas, as coisas que são as coisas da igreja. Olhei e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz maravilhosa, esclarecedora que João teve. A primeira visão, e nesse capítulo nós temos 7 visões. Nós vamos abrir um percurso para essas 7 aplicações do capítulo 4. A primeira visão que João teve foi de uma porta. E uma porta aberta. É tão maravilhoso seguir Jesus, seguir a palavra de Deus, porque ele abre portas. Vimos quando ele declarou para a igreja de Filadélfia: eis que tenho aberto uma porta diante de ti. Os cristãos podem ter acesso ao céu, como ensinou Paulo aos Colossenses, no capítulo 3, no capítulo 2 e no capítulo 3. Nós podemos pensar nas coisas lá do céu, nós podemos olhar para as coisas lá do céu, nós podemos buscar as coisas lá do céu e a compreensão das coisas lá do céu. Então aqui o João está vendo uma porta aberta. Aliás, a porta aberta se abriu para João. E a primeira voz que ele ouviu no capítulo 1, a voz de Jesus, a voz maravilhosa de Jesus, ele diz: como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta, como de chofar, esta voz forte, esta voz direcionada, esta voz canalizada, falava com João dizendo: sobe para aqui e te mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Então, depois das coisas do presente, depois das coisas daqui da terra, depois da igreja, as próximas situações, o futuro da humanidade, o futuro das nações, o futuro de Deus com a sua igreja, então vai ser revelado todo esse futuro maravilhoso, extraordinário para João.
E aí nós temos acesso ao futuro na perspectiva do que está escrito aqui. Quando a porta foi aberta, esta é a primeira visão da porta aberta. A porta é Jesus e a voz é a voz de Jesus. Então João tem uma segunda visão. Imediatamente, versículo 2, eu me achei em espírito. Ele foi trasladado em espírito. Ele não está fisicamente no céu, ele está numa visão, numa experiência maravilhosa, espiritual. Ele foi transportado em espírito para o céu. Imediatamente me achei em espírito e eis armado no céu um trono. Ele tem, portanto, a visão de uma porta, agora de um trono. Se a porta está associada a Jesus, o trono aqui no texto está associado ao Pai, ao nosso Deus eterno. Ele diz, um trono estava no céu, um trono e alguém assentado, um alguém, um ser que é o nosso Deus, sentado, e esse que se acha assentado é semelhante no aspecto à pedra de jaspe e de sardônio. Maravilhoso Deus, a glória de Deus, a majestade de Deus, a riqueza de Deus, somatizada a essas pedras preciosas. As pedras simbolizam, elas estão associadas a toda a grandeza de Deus, tanto o jaspe como o sardônio. A riqueza do céu é uma riqueza extraordinária. Mas vejam, se tem uma porta e a voz de Jesus, um trono e Deus assentado, ele ainda tem uma terceira visão, porque ele diz que ao redor do trono há um arco, o arco de Deus, o arco da aliança, semelhante no aspecto à esmeralda, o arco que apareceu para Noé logo depois do dilúvio, o arco da aliança. Irmãos, Deus maravilhoso abre-nos uma porta para entendermos os segredos do céu. Deus está no trono e esse Deus maravilhoso tem uma aliança conosco. É Deus de aliança, é Deus de firmamento, é Deus de acordo. Ele fez promessas grandiosas, ele se estabelece no curso da humanidade, dando para os seus filhos, os santos, tudo aquilo que ele deseja, tudo aquilo que Deus almeja conferir. Esta aliança, este arco, o arco da aliança, semelhante no aspecto à esmeralda, esverdeado, porque fala das promessas, fala de esperança, fala do amor de Deus, fala da misericórdia de Deus, da graça de Deus, da bondade de Deus, do Deus Todo-Poderoso, que se apresenta assim, conferindo. Deus confere a cada um de nós, tanto as suas promessas, como as alianças que fez conosco, levando em consideração, nós, igreja, estamos vivendo a nova aliança com Deus. A aliança em torno do sangue do Senhor Jesus. A aliança fundamentada na justificação pela fé. Na cruz, esta é a aliança que Deus quer renovar através desse texto. A aliança que fez conosco. É por isso que tem toda esta majestade, este brilho e esta capacidade riquíssima da esmeralda. Além desta terceira visão, a visão da aliança, do arco da aliança, diz o texto que ao redor, versículo 4, Apocalipse 4, 4, ao redor do trono há também 24 tronos. E esses tronos, neles assentados, diz o texto, 24 anciãos vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. A quarta visão é a visão dos 24 tronos. E quem são esses anciãos assentados nos 24 tronos?
Os 24 tronos representam todos os santos em todos os tempos, na velha aliança e na nova aliança. Na nova aliança através dos 12 discípulos, na antiga aliança através dos patriarcas. Então Deus fez uma aliança na antiga aliança e fez uma aliança na nova aliança através do sangue de Jesus. Nós compreendemos, os tronos aqui são lugares, são possibilidades, são promessas da posição da igreja no céu, de todos os santos, uma posição de destaque. No centro está o trono de Deus e ao redor do trono, veja, o arco por detrás é o arco da aliança. Os tronos formam o cumprimento desta promessa de Deus, os santos de todos os tempos, que na visão de João já estão representativamente nos céus. Deus é assim, Deus quer mostrar como o céu é constituído de seres angelicais, mas também na era vindoura, no futuro da construção do reino de Cristo, a igreja estará presente. Como temos lá na descrição do capítulo 21, porque as 12 portas da Nova Jerusalém, nessas 12 portas nós temos o número representativo da antiga aliança. E no alicerce, os 12 alicerces, nós temos o número representativo, capítulo 21 do livro do Apocalipse, dos discípulos, da igreja. Por isso que eles estão assentados, 24 anciãos, vestidos de branco. Anciãos aqui não tem a ver com uma geração ou a melhor idade, a idade do ancião depois dos 60. Não. Anciãos aqui fala da experiência acumulada. A igreja acumulou experiência com o Espírito Santo, com a palavra, com a vida de missões, com a obediência ao ID de Jesus, com a entrega da sua vida na obra de Jesus, no ministério do Senhor Jesus, ao longo da história da igreja. Cada cristão, a cada um de nós é reservado o privilégio de servir a Jesus. Por isso, com os nossos dons, talentos, com as nossas capacidades, nós servimos a Jesus. O nosso amém hoje, ao servir a Jesus, para que nós tenhamos capacidade, habilidade, para que nós tenhamos mérito de sermos coroados no mundo vindouro. Portanto, o texto diz que esses 24 anciãos assentados, a quarta visão, têm cabeças, e nas suas cabeças coroas de ouro. É o merecimento, são os galardões celestiais para todos aqueles que servem o Senhor Jesus. Além do mérito das vestiduras brancas, toda a majestade da igreja, toda a purificação da igreja, a igreja purificada, a igreja da visão de Paulo aos Efésios no capítulo 5, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito, na presença do Deus maravilhoso, com vestidos brancos, lavã, a palavra para branco, brancura, em cujas cabeças estão coroas de ouro. Além desta quarta visão, João tem uma quinta visão, que é o versículo 5. Do trono saem relâmpagos, vozes e trovões. Relâmpagos, vozes e trovões. Isso aqui é um conjunto da quinta visão. E ainda diz que esses relâmpagos, estas vozes e esses trovões, diante do trono, ardem 7 tochas de fogo. O conjunto dos relâmpagos, dos trovões, do poder de Deus, aqui simbolizados
na pessoa do Espírito Santo. O Espírito Santo no batismo de Jesus, o símbolo é uma pomba, a pomba da união, da alegria, da satisfação, a ave que trouxe esperança para a civilização de Noé. Esta pombinha que foi também sacrificada em todo o Velho Testamento, o sacrifício dos mais pobres, é símbolo do Espírito Santo. O Espírito Santo aqui tem uma outra simbologia maravilhosa, que é a simbologia do fogo. Tochas de fogo, que são a unidade dos 7 Espíritos. O texto fala de 7 Espíritos, mas são 7 qualificações do Espírito Santo, como temos lá em Isaías capítulo 11, no capítulo 1 do livro do Apocalipse. Quando nós declaramos Shalom para alguém, nós estamos declarando essas 7 virtudes do Espírito Santo na vida de todos nós. São qualificações na vida da igreja. A igreja é qualificada com o Espírito, com os dons espirituais, para que possa servir, para que possa amar. Então chame agora o teu coração para perto dessa escritura e pense, quando Jesus foi ao céu, ele prometeu o Espírito Consolador. Meus irmãos, por que ficar angustiado? Por que ficar momentaneamente, circunstancialmente abalado? Se você tem o Espírito Santo Consolador, que está declarando a você que o poder dele, o fogo da experiência purificadora, o fogo da experiência que traz unidade para a igreja, que traz unidade para a família nesse momento. O que a família cristã precisa desse momento? De unidade. E o Espírito é espírito de unidade, de poder, de moderação. Nesse momento nós precisamos de moderação. Desenvolver confiança. Não deixe a sua confiança em Deus se abalar. Não deixe a sua motivação em Deus se esfriar. Este é um tempo de deserto para que você possa se refugiar no Senhor. Lembra, no deserto, durante a noite, as noites frias do deserto, havia uma coluna de fogo. Ali é um tipo do Espírito Santo. Durante o dia, uma coluna de nuvem. Nós vamos ver esta nuvem aqui no texto e vamos ver também esta coluna de fogo. O Espírito Santo, ele está nos rodeando, nos amparando, nos abraçando, nos dando refúgio, porque ele trabalha com essas vozes de trovões, com essas vozes de fogo, relâmpagos, para que nós entendamos o poder de Deus. 7 tochas de fogo. Esta é a 5ª visão. A 6ª visão, diz o versículo 6, há diante do trono como que mar de vidro, semelhante ao cristal. E ainda diz, e também no meio do trono e à volta do trono. A 6ª visão e a 7ª visão que vem a seguir. Qual é a 6ª visão? Um mar de vidro. E o que representa este mar de vidro? Nós conhecemos na história da teologia bíblica, na história do Velho Testamento, do Novo Testamento, que os mares sempre representaram as nações. No capítulo 13, a besta que emerge do mar, ela emerge das nações. No capítulo 13, a 2ª besta que emerge da terra também está associado a onde vive a humanidade. Este mar de vidro, diz o texto, semelhante ao cristal, diz o texto, ao cristal límpido, não são apenas nuvens congeladas, mas aqui nós temos uma imagem, uma visão
de todas as nações que serão salvas, redimidas, estão diante do Senhor. João está vendo que as nações estarão diante do Senhor para servi-lo. Não somente os 24 anciãos, representando a igreja, mas o mar de vidro, representando todas as nações da terra, que serão salvas para o engrandecimento do reino do Senhor Jesus. Veja que esse mar de vidro está no céu e não na terra, portanto representa as nações salvas, redimidas pelo sangue do Senhor Jesus. Nós vamos ver isso no capítulo 7 do livro do Apocalipse. Quem são esses? De onde vieram? Estes são os que vieram da grande tribulação, de todas as nações da terra que alvejaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. Este é o mar de vidro, semelhante ao cristal. O cristal também tem a ver com pureza, com redenção. São as vestes que as nações vão receber no reino de Cristo. Toda a riqueza, toda a beleza. E no meio do trono e à volta do trono, 4 seres viventes, cheios de olhos por diante e por detrás. Esta é a 7ª visão. Qual é a 7ª visão? A visão dos 4 seres viventes. O primeiro ser vivente, diz o texto, é semelhante a leão. O segundo semelhante a novilho. O terceiro tem um rosto como de homem. E o 4º ser vivente é semelhante à águia quando está voando. Nós vamos ver aqui os seres viventes, a missão desses seres viventes, o que eles fazem no céu. Todos os seres nos céus glorificam o nome do Cordeiro. As nações vão glorificar ao nome do Cordeiro. Nosso Deus será adorado tanto pelos anciãos, por todos aqueles que estão no céu. A curiosidade dessa 7ª visão, quando eu estudo Isaías capítulo 6, ele vê serafins no céu e cada um tinha 6 asas em volta do trono do Senhor Deus. Esta foi a visão de Isaías capítulo 6. Ele teve a visão do trono, do Deus maravilhoso assentado, que vai redimi-lo, convocá-lo para profeta às nações. Ele vai ser purificado, ele vai ser capacitado, Isaías, lá no capítulo 6. E em Ezequias capítulo, no livro do Ezequiel, capítulo 1, versículo 10, o profeta também tem a mesma visão desses 4 seres viventes. É curioso e é bom observarmos isso, porque quando a gente faz um estudo metodológico, sistemático do livro do Apocalipse, nós percebemos que quase 70% do livro do Apocalipse, do que está escrito no livro do Apocalipse, são repetições do Velho Testamento, de visões que foram dadas aos profetas, de instruções, temos tanto na Torá. Então todo o livro do Velho Testamento, a Tanar do livro do Antigo Testamento, em todas as profecias, em todos os profetas, os salmos, nós temos aqui no livro do Apocalipse recortes muito bem feitos, muito bem estruturados, de visões que os servos de Deus já tiveram. O livro do Apocalipse é um livro seguro e deve ser, por este princípio, responsabilizado a igreja de estudá-lo, porque 70% dele é uma repetição de tudo que está escrito. A autoridade de Deus, uma nova revelação, com uma nova roupagem, com um novo entendimento para que nós possamos compreender. Por exemplo, os seres viventes já foram anunciados no Velho Testamento, tanto para Isaías como para o profeta Ezequiel. Aqui nós temos, de forma maravilhosa, esses 4 seres viventes. Quando nós percebemos os evangelhos do Novo Testamento, os 4 evangelhos, nós temos ali a visão nos evangelhos desses 4 seres viventes.
Porque o texto diz que o primeiro ser vivente é semelhante a quê? A leão. A visão que eu tenho do Evangelho segundo Mateus é de Jesus como rei. O leão é um símbolo representativo desta majestade do Senhor como um rei. Faça um estudo do Evangelho segundo Mateus, que você vai perceber, que você vai ter esta nítida compreensão de Jesus se apresentando ali como rei. O segundo animal, diz o texto aqui, é semelhante a novilho, que é a visão do Evangelho segundo Marcos. Jesus como um servo, o novilho que foi usado em todo o Velho Testamento como sacrifício do servo fiel. Isaías 53, Isaías 52, Isaías 53 fala de Jesus como esse servo fiel. Portanto, irmãos, o novilho aqui pode estar associado ao segundo evangelho. Tudo que está descrito no segundo evangelho. E o terceiro tem o rosto como de homem, que é a visão do terceiro evangelho, o evangelho segundo Lucas. O doutor Lucas apresenta Jesus, a humanização de Jesus, um Jesus humano, um Jesus que está entre as pessoas, fazendo milagres, ensinando a palavra de Deus. Jesus humano. O terceiro ser vivente é semelhante a este homem, um rosto como de homem. No céu, tudo está relacionado ao Criador, ao eterno Deus, ao seu Filho e ao Espírito Santo. Os anjos, os seres celestiais, eles se apresentam porque servem a Deus. Olhando e observando nessa perspectiva, o quarto ser vivente diz, o quarto ser vivente é semelhante à águia quando está voando. Dentro da visão dos evangelhos, é o evangelho segundo João, o discípulo. Apresentou a divindade de Jesus. Jesus não apenas como um homem, como nos ensina Lucas, mas Jesus como divino, o verbo que se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Cada ser semelhante a um leão, a um novilho, a uma águia, mas antes da águia, diz o texto, a um homem. Nós temos aqui ensinamentos maravilhosos para podermos entender toda a composição do céu. O céu tem essa articulação. O céu nos faz mergulhar na divindade, na soberania, na majestade de Deus. O céu é um lugar real. Nós podemos ter a perspectiva, o ensinamento, entendendo os valores celestiais, entendendo a graça de Jesus, a misericórdia do Deus Todo-Poderoso. Os atributos do Deus invisível se apresentam aqui. E são exatamente esses atributos que, na sétima visão, os seres viventes com os anciãos vão dar glórias a Deus. Versículo 8 diz: e os quatro seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente, 6 asas, como em Isaías, capítulo 6, estão cheios de olhos ao redor, por dentro, e não têm descanso. Eles olham em todas as direções. A visão desses seres, porque é a visão de Jesus, a onisciência de Jesus, aqui está, ao redor e por dentro, não tem descanso, nem de dia, nem de noite, proclamando 3 vezes santo, 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 santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Amém? O Deus Todo-Poderoso, aquele que era, na forma da glorificação de Isaías 6, também estavam proclamando ao Deus santo, santo,
Santo, aquele que era, que é e que há de vir. Quando esses seres viventes derem glória, honra e ações de graças ao que se encontra sentado no trono, a Deus Todo-Poderoso, ao que vive pelos séculos dos séculos, diz o versículo 10. Olha a responsiva do versículo 10. Os 24 anciãos também prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono, adorarão o que vive pelos séculos dos séculos e depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas Tu criaste, sim, por causa da Tua vontade, vieram a existir e foram criadas. Aqui nós temos um tributo a Deus, um hino de adoração. Quantas vezes nós cantamos esse cântico na igreja? Tu és digno. O Senhor é digno de nossas coroas, de nossa honra. O Senhor Deus é digno do nosso louvor, da nossa adoração. Toda adoração ao Deus Todo-Poderoso. Toda honra e toda glória ao Criador. É o que nós fazemos hoje e sempre. É o que Deus sempre pediu, que todos os homens o adorem. Só há um Deus Criador dos céus e da terra. Foi isso que Deus pediu a Adão, foi isso que Deus pediu a sua esposa Eva, foi isso que Deus pediu a Noé, foi isso que Deus pediu a Abraão. Deus pediu sempre que nós, como seus servos, o adoremos em espírito e em verdade. Jesus falou para a mulher samaritana: o Pai procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Santo, santo, santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, aquele que era, que é, em que nós podemos confiar. Irmãos, amigos, confie nesse Deus maravilhoso. Ele é redentor, Ele é Deus de libertação. Confie nesse momento. Teu coração está abatido, estás sofrendo, estás apático, estás indiferente a toda esta grandeza, esta beleza. Olha para esse texto. Eu convido você, releia esse texto, faça uma reflexão nessas 7 visões. O capítulo 4, 7 visões do céu. Quais são as visões? A visão da porta, do Jesus maravilhoso que é a porta, da voz que é Jesus. A segunda visão, a visão do trono, e Deus assentado, um Deus assentado no trono. A terceira visão, diz o texto, a visão do arco, a visão da aliança. Deus sempre fez aliança com os nossos pais e conosco. A quarta visão dos 24 tronos. Agora nós somos incluídos na quarta visão, 24 tronos, assentados 24 anciãos. A quinta visão do texto diz aqui claramente que é a visão do Espírito Santo, das tochas, das 7 tochas. É a quinta visão. A sexta visão, a quinta visão, diz o texto claramente, é a visão das 7 tochas. E versículo 6, a sexta visão, a visão do mar de vidro, de todas as nações, de todos os reinos da terra, que estão aqui de forma representativa, como no capítulo 7 do livro do Apocalipse. E a sétima visão, a visão dos 4 seres viventes. Eu convido você, convido a sua família, convido todos aqueles que participam deste canal para estarem estudando, alicerçando, dando um novo contorno, uma nova visão para a sua vida cristã. Vida vitoriosa. O homem vitorioso é aquele que pensa no céu, é aquele que ama o céu. O cristão é aquele que deseja ir para o céu. Você não deve desejar ir para a sepultura. Você não deve desejar ir para a morte. Deseje a vida, ir para o céu. É para onde estamos caminhando, para a pátria celestial. O Apocalipse é um convite para que nós possamos
andar altaneiramente, nós andarmos sinceramente, verdadeiramente, indo como peregrinos que somos, caminhando para a pátria celestial. Tome posse dessas 7 visões. Foi o que João fez, o discípulo. Ele tomou posse dessas 7 visões. No próximo Café com Bíblia, nós vamos estudar o capítulo 5, que é a visão do livro. Tudo que vai acontecer está no capítulo 5. Quinta-feira estaremos aqui reunidos para estudarmos o capítulo 5. Hoje estudamos o capítulo 4. Eu convido você que faça uma leitura até quinta-feira, para que quinta-feira possamos estudar o capítulo 5. Que Deus nos abençoe, que a graça do Senhor Jesus te fortaleça. Tenha fé, não abandone a tua fé, tenha coragem, enfrente as dificuldades com amor, com sinceridade, com verdade. Vamos andar e caminhar para frente na direção do Altíssimo, da glorificação a Deus. Um beijo no coração, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, nosso Pai, as consolações das 7 tochas do Espírito Santo possam nos dar fundamentação, alegria, consolo, verdade, hoje e sempre. Nos abençoe sempre, ó Deus maravilhoso, no entendimento da Tua palavra. É o que nós oramos em nome de Jesus. Convide outras pessoas, outros amigos seus, acompanhe esses estudos, fortaleça o teu espírito, a tua experiência cristã, estudando o livro das revelações. Um forte abraço, mais uma vez, que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.